Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um convidado especial a 3.000 quilômetros daqui, o Dr. Denis Farias, lá de Belém do Pará, vai fazer essa participação super especial, porque o tema é importantíssimo, super endividados. Presta bem atenção. Mas antes eu quero mandar um beijo para toda a galera. Fana Lopes, um beijo grande para você, minha amiga, para o Ricardo, para todo mundo que dá aquele apoio para a gente, tá? Radar Digital tá indo, ó, só subindo. E aqui comigo também tem uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, a Adriana Macedo. Ela veio fazer com carinho essa participação com a gente. Ela é empresária, especialista em reabilitação de crédito, dona da empresa Macedo Soluções Financeiras. Tá bom para vocês? E o Dr. Denis, né, que é advogado, professor e consultor jurídico, estudante regular de doutorado da Universidade Federal de Buenos Aires. Então, olha só gente de peso hoje para a gente conversar sobre esse assunto que está afetando boa parte da população brasileira. Então, vamos ver que se você está nessa situação, aproveita hoje para tirar todas as dúvidas, faz o seu comentário aí, depois a gente também responde as suas dúvidas, né? Então, olha só, a Lei 14.871 de 2021 define como superendividamento a situação em que o consumidor, de boa fé, assume a sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. O superendividamento dos consumidores decorre de fatores como a atuação abusiva dos bancos, a sua falta de educação financeira, acho que é maior, e por circunstâncias posteriores às dívidas, entre outras. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa chegou a 79% do total de lares no Brasil. Tem ou não tem que falar sobre o assunto? Tem ou não tem que comentar sobre isso? Então, a gente vai falar, além de discutir o assunto, falar sobre essa lei que existe, né? Ainda vai trazer dicas para vocês de como a gente sai disso, porque tem sim, tem como sair. Então, eu apresento a vocês a Adriana, já faço uma pergunta, peço para a Adriana falar um pouquinho, né? Se apresentar um pouquinho para a gente, né, Adriana? Oi, boa noite, tudo bom, Silvana? Boa noite, doutor, tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou especialista em reabilitação de crédito. Então, hoje, Negativado é o seu dia de ficar por dentro de tudo e saber como solucionar suas dívidas. Obrigada, Adriana, obrigada. Ó, a primeira perguntinha para você, Adriana. Adriana, pela sua experiência, quem são os mais endividados e quais os maiores motivos? Então, essa pergunta é boa, viu? Porque o negativado, ele não tem cara. São as pessoas que a gente menos imagina, tá, gente? Que está endividado, está aí com a corda no pescoço. Mas, assim, pela minha experiência, os maiores endividados é a classe C, a classe média alta, as pessoas que mais ganham aí a classe média C, que tem um poder aquisitivo até bom, né? São as pessoas que mais gastam e normalmente gastam 5% a mais do que ganha. Aí o negócio aperta, né? Financiamento de carro alto, financiamento de casa e o queridinho cartão de crédito, né? Que as pessoas usam muito. Beleza. Olha só, doutor Denis, um abraço aí para Belém do Pará. Ontem teve o Recírio, anteontem, né? Na segunda-feira teve o Recírio, essa semana, coisa gostosa. Um beijão aí para esse estado lindo. Adriana, os seus clientes, você oferece algum tipo de apoio, benefícios? Como funciona isso, Adriana? Sim. O nosso processo, ele é contra os órgãos de proteção ao crédito, né? De acordo com a Lei 8.078. Pessoal, até a partir de constrangimentos, essa coisa toda, né? Exatamente. E aí essa Lei 8.078, no artigo 42, diz exatamente sobre isso, que em caso de inadimplência, o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo. Então, ele está exposto aos órgãos de proteção ao crédito, é irregular. E aí a gente entra com uma ação coletiva contra os órgãos de proteção ao crédito, pedindo a retirada de todos os apontamentos.
E aí esse cliente, a gente não quita a dívida, tá? Na instituição que ele está devendo, mas a gente retira os apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito, o que favorece esse cliente a ter crédito em outras instituições financeiras e até mesmo quitar o débito na instituição que ele está devendo. Certo. E aí vem aquela parte, assim, como que vocês conseguem, como que é feita essa parte da boa-fé? Quem é a pessoa que tem boa-fé? Porque tem que diferenciar também quando vão trabalhar isso, quando vai trabalhar o seu cliente, vocês têm que estar ligados nesse sentido, né? Então, né, Adriana? a gente entra, né, contra os órgãos de proteção ao crédito, pedindo a retirada de todos os apontamentos, e a gente também tem um curso, né, de educação financeira na empresa, justamente para ensinar essas pessoas a terem consciência financeira, porque eu acho que isso já é um mau hábito de muito tempo na nossa população, né, das pessoas não se preocupar com esse lado financeiro. Então, assim, a nossa empresa não se preocupa apenas em limpar o nome. A gente também se preocupa em trazer a consciência a essas pessoas, a ter uma boa educação financeira, não pegar mais do que consegue pagar, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas hoje em dia não têm essa consciência, né, em relação às coisas que fazem, aos financiamentos, aos empréstimos, cartão de crédito, aí o banco libera 10 mil, a pessoa ganha 2 mil e aí gasta 10 mil, entendeu? Sim. Então, assim, é muito importante conscientizar os clientes de ter essa responsabilidade. Então, assim, mas quando as pessoas te procuram, você consegue fazer você consegue separar quem tem boa fé, quem não tem, para você não ter problema quando você vai trabalhar com essas pessoas? Não dá para saber, né? Porque, assim, o limpa-nome é um fôlego que a gente dá para o cliente, né? Você entra aí com essa ação contra os órgãos de proteção, pedindo a retirada de todos os apontamentos, para que esse cliente consiga um empréstimo em outro banco, para quitar a dívida lá no banco que ele está devendo, para que ele consiga ali respirar, né? E aí, a gente aconselha o cliente a procurar a instituição financeira para tentar um acordo e quitar o débito. Porque, às vezes, a pessoa está devendo 100 mil, ele não consegue ir lá, às vezes, na instituição financeira e quitar os 100 mil. Então, ele paga ali 3 mil na ação, a gente faz a retirada dos órgãos de proteção ao crédito e aí esse cliente depois vai lá na instituição para resolver a sua situação. Mas é sempre orientado o cliente procurar depois a instituição financeira para resolver a pendência. E, doutor Denis, já teve algum caso assim de pessoas que se beneficiaram da lei do superendividamento e depois foi constatado que essa pessoa não merecia ter se beneficiado dela? Cada caso, o perfil da pessoa. Ela já tinha uma história de dívida, qual foi em audiência, vocês podem perguntar qual foi o motivo que ela teve para ter aquele empréstimo. A tendência da educação financeira. Olha, que bacana. Pois é, Adriana, mas assim, você tem, então, assim, quanto tempo você já está no mercado? 9 meses, né? 9 meses. Você tem já alguma porcentagemzinha, assim, dos que você já conseguiu salvar? Sim. É muito positivo o nosso retorno, tá? 80% das pessoas que me procuram para fazer o limpa-nome consegue êxito. Mas tem aqueles 20% que dá trabalho. Por quê? Porque não é só limpar o nome, né? Existem outros pilares que são importantes para o cliente ter crédito. Movimentação bancária. Ei, doutor Denis, como o senhor avalia, então, a importância e a oportunidade dessa lei atualmente, depois de uma situação pós-pandêmica, depois que entramos também numa guerra que afetou a economia de vários países, inclusive a do Brasil? E aí, sim, quem já estava com o pezinho, né, com dívida, e afundou um pouquinho mais. E aí, hoje, essas pessoas, algumas não conhecem, nem sabem que ela existe.
E aí agora a gente até quer falar com essas pessoas, olha, procurem saber mais sobre isso, você que tem aí, não entrou nesse momento, não entrou porque quis, houve um agravante nesse momento, e qual a importância que o senhor vê nessa lei hoje para o Brasil? Olha, Silvana, eu acho que uma importância fundamental, desde quando ela foi promulgada, né, pelo presidente Bolsonaro, e tem todo esse esforço de retomada do crescimento. Depois da pandemia, durante a pandemia, nós tivemos aí um período em que houve, né, uma recessão econômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O Brasil, ele tem sido aí, um dos pioneiros na retomada do crescimento, e essa legislação, ela é estratégica, ela é fundamental. Por quê? Porque ela faz uma política de renegociação, ela traz a cultura da educação financeira, ela traz um incentivo para que parcelar a dívida, de criar uma cultura também de renegociar. Acho que depois do período da pandemia, onde todos foram atingidos de forma econômica, social, psicológica, esse aspecto econômico é fundamental, onde todos tenham empatia, né? O sistema financeiro, o sistema bancário, o setor empresarial, tem essa empatia com o consumidor no sentido de renegociar a dívida, de trazer para uma mesma negociação. Inclusive, a lei, ela cria também essa possibilidade de o consumidor chamar todos os credores para uma só mesa de negociação. Isso facilita aí, de forma muito estratégica, que saia uma solução no sentido de recuperar a vida financeira do consumidor. E colocando assim, como tem quase 79% aí de pessoas no Brasil, então se houver realmente um mutirão, um momento aí de recuperação, inclusive da própria economia girar, né, é interessante realmente desse ponto de vista, fazer com que volte o consumo normal, as pessoas voltem, porque estagnou, né, de certa forma. Eu acho que eu concordo nesse ponto também, não é? É muito interessante as pessoas terem essa consciência, né, de querer resolver a situação, porque eu vejo que as pessoas entram num ciclo vicioso, né, de dívidas. E aí compra, não paga, e depois compra novamente, não paga. E aí entra num ciclo assim, tão grande de dívida que a pessoa desiste. Então, assim, eu tento passar muito essa conscientização para as pessoas de que é possível, limpar o nome, de que é possível voltar a ter crédito no mercado. A gente faz também a restauração do score, né, na nossa empresa. Então, assim, basta a pessoa querer dar o primeiro passo, né, para mudar essa situação. Porque eu vejo que, para ter um número assim, de 79% de inadimplente, as pessoas já estão se conformando com essa realidade. E eu sempre falo, não é algo que se deve se conformar, ter o nome sujo, né? Ter o nome sujo. Por quê? Porque você perde muitas oportunidades boas por ter um nome sujo. Verdade, verdade. Doutor Denis, inclusive, essa constatação, por exemplo, de que vários bancos, várias dívidas, quando elas são colocadas à mesa, encontram-se juros abusivos, realmente, não é? Exatamente. A questão dos juros, a lei também trata, enfrenta a questão dos juros, porque às vezes o consumidor, a pessoa, naquele afã de ter aquele empréstimo, ele só olha para o valor que ele vai receber. Ele não olha para o montante que ele vai ter que pagar. Então, é uma exigência da legislação, essa transparência no consumidor, dos juros de mora, dos juros do financiamento, das taxas. Então, o consumidor tem que ser informado sobre todo o mapeamento da dívida onde ele está entrando. Caso essa cláusula, caso essa nova exigência não seja cumprida, o consumidor pode ir a juízo e conseguir, inclusive, que a dívida seja reparcelada, que ela tenha uma dilação no prazo, inclusive, para até conseguir a diminuição da taxa de juros. E agora eu vou colocar 2 pontinhos aqui para vocês, assim, que eu acho que é bem importante também para a gente colocar nosso videocast aqui do Radar. A primeira é sobre os consignados
aposentados. Está uma bagunça que ninguém sabe, porque liga, faz um em cima do outro, quando vai ver o contra-cheque deles, e assim, pessoas até que atendem, não sabem que estão fazendo um refinanciamento em cima do outro. Existe alguma proteção, ou esse aposentado pode pegar o contra-cheque em algum local, pedir ajuda para um advogado, dizer, olha, eu não sei em que momento que eu disse sim, que eu disse não, que eu fiz, e como é que ele vai mostrar que agora ele está todo endividado, porque ele fez tudo por telefone? Como é que é isso, doutor Denis? Exatamente, a lei aqui, a cláusula que a gente chama de assédio, né? Assédio creditício, esse assédio no empréstimo. Então, uma vez que é provado esse assédio, esse número de ligações infinitas, essa falta de transparência, como você falou, a pessoa fez o empréstimo, não sabe as condições, não sabe a taxa de juros, não sabe quanto ela vai pagar de montante, ou seja, não tem transparência. Então, ficando configurada a falta de transparência, ficando considerado o assédio creditício, o consumidor pode entrar com uma ação para repactuar essa dívida. Certo. Então, fica aqui, dito aqui para todos os aposentados que eles podem procurar uma ajuda de um advogado, caso eles não tenham sido bem declarados, caso tenha sido feita uma coisa por telefone, e eles não, olha, eu não fiz isso, eles têm que procurar ajuda, não é isso? Vocês vão ficar sem, né? Exatamente. Não só pode, como deve. Deve, né? E o Poder Judiciário está muito atento a essa questão. Como as dívidas, normalmente, como você falou, os consignados, eles ficam naquela base de 20, 30, 40 mil. Então, se a dívida for até 40 salários mínimos, ela pode entrar com uma ação no juizado especial, que é mais rápido que a justiça comum. Olha, boa dica, né? No juizado especial, que é mais rápido. E você tem tido cliente assim? Com aposentados que estão lá com contra-cheque, lá já não tem mais o que receber? Não, porque normalmente esses clientes, eles ainda não estão expostos aos órgãos de proteção ao crédito. E aí, como o nosso serviço, ele é contra os órgãos de proteção, então é para aquele cliente que já está negativado mesmo. Então, não entra esses. Entendi. Porque não chega a negativar, né? Porque desconta no contra-cheque. Mas, assim, vez ou outra aparece assim, algumas pessoas reclamando dessa situação. E o outro ponto que eu queria colocar, que eu já ouvi muito as pessoas comentarem comigo, é sobre assim, você tem uma dívida no banco, aí você está desesperado, o banco começa a te cobrar, aí o banco te oferece um novo empréstimo, com juros, às vezes, um pouco maior, para você quitar aquela dívida, e quando você vê, você já não tem mais condição de... Está na bola de neve. Aí você está na bola de neve. Mas o banco te facilita, e aí você... no desespero você vai. Isso também não é certo, né, doutor Denis? Exatamente. Isso que você falou que o mercado chama de refinanciamento. Sim. E o pior de tudo ainda, Silvana, tem vezes que ele nem liga. Às vezes o banco, né, já faz um refinanciamento automático, né, sobre essa falsa justificativa para diminuir o sobreendividamento. Ele automaticamente, se a pessoa pedir, já faz um refinanciamento, embutindo novos juros, disponibilizando outro valor para a pessoa, ou seja, realmente a pessoa ela entra aí num ciclo infernal sem fim. Sem fim. Realmente só uma ação para que o Poder Judiciário venha avaliar de caso a caso, todos os contratos, todos os empréstimos, para identificar onde houve abuso, onde houve o assédio, onde houve a violação da lei, para que seja repactuado. Inclusive, o consumidor pode até ter uma indenização para reparar os danos morais e materiais que ele sofreu. Muito legal. Doutor Denis, não sei nem como agradecer a sua participação aqui comigo, aqui com o Radar Digital, com a Adriana. Estou muito contente. Eu não sei, espero que volte sempre aqui com o Radar, com seus assuntos. O senhor é super bem-vindo, viu? E eu gostaria que o senhor desse uma dica aí sobre esse assunto para os nossos seguidores, sobre o superendividamento, o que o senhor poderia passar aí de dica e de conselhos, né, para eles. Tá certo. Olha, eu que agradeço a participação aqui no Radar, né, Radar Digital. Então, você e a Adriana, aí, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. É uma noite muito agradável. E a dica que eu deixo, né, procure criar essa cultura da educação financeira. Empréstimo é algo sério, é algo que pode minar aí a
fonte de renda e comprometeu o que a lei chama de mínimo existencial. Como você tem pessoas que o contra-cheque, que era 4 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais, no final do mês ela recebe 500 reais, 200 reais, ou seja, a pessoa compromete até o mínimo existencial. E quando chega nesse nível crítico, que a lei chama de superendividamento, que é quando a pessoa não consegue honrar os compromissos sem comprometer o mínimo existencial, aí tem que procurar mesmo o Poder Judiciário, tem que procurar os órgãos de proteção ao crédito, o PROCON, na tentativa de forçar aí uma audiência de conciliação. Inclusive, Adriana, se o credor, o fornecedor do crédito, ele for convocado com uma audiência de conciliação e não comparecer, aquela dívida ela pode até ser suspensa. Ou seja, a lei ela força a repartição, ela força a renegociação. Então, a dica é: não fuja da dívida, evite a dívida. Mas se for inevitável, se estiver endividado, não fuja da dívida. Procure os órgãos de proteção ao crédito, procure o Poder Judiciário, procure um advogado especialista para que essa dívida seja repartitória, seja renegociada e você volte a ter crédito e ter fôlego financeiro. Ok, doutor Denis, eu agradeço muito, muito, muito. Um beijo aí para o estado do Pará, para todo mundo. Fica com Deus e até a próxima. Com certeza o senhor vai estar sempre com a gente aqui no Radar Digital, com toda a certeza do mundo. Um beijão, tá? Obrigada. Tchau. E Adriana, querida, continuando aqui, agora com você, meu amor. Perfeito. Vamos lá. Tchau, doutor Denis. Minha querida, pois agora eu queria que você passasse rapidinho aquela dica, como você recebe o cliente, como você vai orientar, quem são essas pessoas, como é que é? Fala aí o passo a passo para todo mundo aí, que é super importante, né? Perfeito. Então, a gente recebe o cliente, né? Faz uma sondagem de quanto que ele está devendo, quais são as instituições, se ele está devendo Receita Federal, se ele está devendo só os órgãos de proteção ao crédito. E aí, diante dessa quantidade de débitos, a gente faz um orçamento, tá? Bem mais baixo do que o valor da dívida, para facilitar essa pessoa voltar a ter crédito novamente. Então, a gente entra com essa liminar em juízo contra os órgãos de proteção ao crédito, pedindo a retirada de todos esses apontamentos. Então, esse cliente ele tem um fôlego aí para juntar dinheiro, para ir na instituição financeira, depois renegociar esse débito. Então, assim, a Macedo Soluções Financeiras ajuda muitas pessoas. Tem pessoas que chegam lá com 300 mil de dívida e a gente faz a ação, retira dos órgãos de proteção e aí essa pessoa tem aí um tempinho para poder juntar o dinheiro para quitar na instituição que ela está devendo. E fora isso, a gente também ajuda, né, as pessoas que estão precisando de um empréstimo, precisando financiar um carro. Eu digo que as linhas de crédito, elas não são ruins, desde que sejam usadas com consciência, né? Com consciência, muito legal. E esse curso que você fala assim, essa educação financeira, ela é obrigatória, então? Todo mundo que participa do programa que você faz de limpar o nome tem que fazer educação financeira com vocês. Olha, seria perfeito, viu, Silvana, se as pessoas aceitassem. Só que tem pessoas que não aceitam, né, fazer. Uau, mas... que nem tu fala, às vezes a pessoa só quer ficar com o nome limpo ali para limpar, para comprar alguma coisa, né, que está precisando, financiar um carro, financiar uma casa, ter um cartão de crédito, e aí depois some. Olha... Mas, assim, eu sempre oriento também as pessoas que trabalham comigo a orientar o cliente a buscar isso. Eu sei que é algo que não é ensinado, né, no nosso país. Inclusive, lá nos Estados Unidos tem uma matéria de educação financeira. Não, aqui já foi discutida a possibilidade de deveria ser obrigatório a educação financeira nas escolas desde pequenininho. Não, com certeza. Isso evitaria muitas pessoas inadimplentes, com certeza. Então, assim, porque é importante limpar o nome, sim, mas é importante também a pessoa saber, né, para onde ir. Sim. O que ela vai fazer com essa nova chance que ela está tendo. Então, a pessoa chega para mim, eu limpo o nome dela, e aí, o que ela vai fazer com essa nova chance? Então, por isso que é muito importante fazer o curso também de educação financeira e seguir um caminho aí que não tenha brechas para um novo endividamento.
Olha, legal. Então, Adriana, você quer falar um pouquinho da sua empresa, o telefone, endereço? Porque hoje a ideia aqui é fazer com que você, que não sabe que tem uma lei que protege, mas eu vou repetir, as pessoas de boa fé, aquelas pessoas que se endividaram nesse momento complicado que o Brasil chegou, nunca teve um super endividamento tão grande da população, são 79% da população aí, e aí a gente quer dar aquela dica para as pessoas procurarem um jeito de sair dessa situação de uma forma correta, né, procurando pessoas que ajudem, que façam, né, para você poder voltar a viver, a respirar, né? Agora, claro, né, de uma maneira nova, como diz assim, eu gostaria que todo mundo tivesse, né, essa educação financeira, olha quem fala, né, eu também tenho que fazer a minha, mas é justamente por eu pensar em mim, em outras pessoas, que eu gostaria de, né, o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. Então, assim, a Adriana vai falar agora o endereço dela, o telefone, onde fica a empresa dela, para já todo mundo vai lá com ela, né? Exatamente, você endividado, pode seguir as nossas redes sociais, tá? Macedo.soluções oficiais, manda um direct, tá? Um dos meus consultores vai atender você. E não tenha medo, tá? Não tenha medo de falar que está endividado. As pessoas têm vergonha de falar que está endividado. Gente, é super normal, tá? É 79% que está endividado. Então, não é só você, viu? Tem muito mais pessoas. Então, assim, é normal. E nós temos a solução para você, de te ajudar a sair dessa condição de inadimplente e seguir um caminho novo e ter a sua dignidade de compra de volta. Perfeito. Macedo.soluções financeiras. Fica localizado em Taguatinga Norte, QNJ 46, lote 52, sala 308. Eu estou esperando você. 9403-3843. Meu telefone, tá? Pode falar comigo, eu estou disponível a todo tempo para ajudar você. Adriana, o Radar Digital agradece muito a tua participação aqui com a gente, com o Dr. Denis. Foi muito elucidativo, né? Essa nossa live. E conte com a gente, o Radar Digital encontra você. Um beijo para todos. Boa noite.